Senhor, sou servo missionário Roberto. Estava vendo uns vídeos aí de uns irmãos protestantes falando que a Trindade, o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, é uma trindade diabólica. Vi também uns vídeos dos irmãos protestantes falando que o quarto evangelho é um evangelho profano, um evangelho não inspirado, e também o Epístola de Tiago também não é inspirado, é um livro contraditório. Até onde vai chegar esse evangelho? As pessoas deviam pregar Cristo. E as pessoas pregam heresias com o evangelho fraudado. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 1:7, não há dois evangelhos, só há um evangelho que foi confiado à igreja. 1 Timóteo 3,15, a igreja é coluna da verdade. Se você se apartou, se você não está na igreja, você está fora da verdade. Não está 100% na verdade, porque a verdade está na igreja. A Bíblia é um livro contraditório. Eles falam, sim, se não tiver a luz da igreja para interpretar, é um livro contraditório, como vai dizer ali Lucas 4, Mateus 4. O que torna a Bíblia correta é a igreja. Magistério, a tradição, magistério é a Sagrada Escritura. Porque foi confiado à igreja. Foi confiado à tradição. Em 2 Tessalonicenses 2,15, é só que interessante. Porque tem vários pregadores loucos hoje em dia, cada versículo que não tem nada a ver, tenta colocar doutrina. Doutrina. A única doutrina é a doutrina de Cristo. Em Atos 2,42 e em João 7,14, até tem essa doutrina que é o Senhor Jesus Cristo que fala. É a minha doutrina, não é minha, daquele que me enviou. Ali no nascimento de Jesus, vendo a trindade ali em Maria. Porque a sombra de Deus estava sobre Maria, o Espírito estava sobre Maria e Jesus sobre o seu ventre. A trindade está ali. Quando a trindade vai visitar o patriarca Abraão, tem ali uma trindade. Os 3 anjos significa trindade. Não está na Bíblia, mas é dogma da igreja. Diferente que os irmãos protestantes pregam. Ó, 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai os ensinamentos que de nós aprendeste, seja por carta, seja por, nossa carta, palavras, seja por carta, nossa carta. Primeiramente, o evangelho foi pregado oralmente, depois escrita. Para a gente entender um pouco, é uma só, um corpo, é uma só fé, é uma só igreja. O inimigo da igreja, que são protestantes, tendenciosos, pastores que querem degrinir a igreja, distorcendo totalmente o texto bíblico, falando que não é esperado, até falando que a Eva coabitou com Satanás e Caim mata Abel. Caim é fruto da serpente. Ó, os caras viajam na Bíblia. Mas só que interessante. Efésios 4 e 5. Ó. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, um só fé, um só batismo. Quer dizer o quê? Uma só fé, um só batismo e um só evangelho. Dos apóstolos 2 ali, desceu só um Espírito Santo na igreja que se tornou pública, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 4:11. Uns deles constituiu apóstolos e outros profetas, a outros evangelistas, pastores e doutores. Em 1 Coríntios 12:28, constituiu primeiramente na igreja os apóstolos. 1 Timóteo 3,15, que é coluna sustentáculo da verdade. Efésios 5:25 até 27. Sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, porque Cristo é a igreja. Coríntios 12:12, Romanos 12 também fala. Nós somos corpo místico da igreja. E os mandamentos foi confiado aos apóstolos. Ali, em Atos dos Apóstolos, está um eunuco tentando interpretar a profecia
Quer ver, para a gente entender um pouco? 8, Isaías. Quem interpretou para ele foi a igreja. Se ele quisesse uso pessoal, não, eu sei, eu entendo aqui, não precisa, Felipe. Eu conheci, eu entendi o que está escrito aqui. Vou fundar minha igreja aqui, vou fundar meu evangelho, vou pregar o que eu quero, não. Ele deu ouvido a um membro do corpo místico da igreja, que é Felipe. Olha só. Atos Apóstolos 8, 30 até o 31. Felipe aproximou-se e viu que o eunuco lia o profeta Isaías. Perguntou-lhe, porventura, entendes o que estão lendo? Respondeu-lhe, como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Felipe que subisse e sentasse junto dele. Ó. O eunuco pediu para Felipe interpretar, que é membro da igreja, é apóstolo. Olha só que interessante. Hoje, vemos essas heresias, as pessoas dão mais crédito para a heresia, falando que o Papa é o anticristo, o Papa é a besta, a Igreja Católica é a prostituta, mas não larga a Bíblia, que a Igreja compilou, que escreveu, que guardou, que foi os mártires. Fala que o livro de João é um livro apróprios, que não é inspirados, e fala que o Epístola de Tiago também não é inspirado. É essa pregação que as pessoas dão ouvido, dão crédito. O pessoal quer saber mais do anticristo do que da igreja. Que a verdade está na igreja. Se os padres, se os pastores, se os sacerdotes, se os papas se corrompeu, não interessa. O que interessa é que a verdade está na igreja. Porque o fruto da igreja é os apóstolos. Quem fundou a igreja foi Cristo, Colossenses 1,18. Cristo é a cabeça da igreja. Os anticristos, os falsos profetas, os falsos pastores vão perseguir a igreja. Como lá o Império Romano perseguiu os cristãos. Que se for falar que o livro de João é um livro não inspirado, então vai cair o magistério da igreja, vai cair o pastoreio de Pedro. Em João 10, 30, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Olha só que interessante. Deus Pai, Deus Filho é a mesma pessoa. E o Espírito Santo. Não é que nós não adoramos três Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo representa a mesma pessoa, meu irmão. Protestante tendencioso. É a mesma pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Porque Cristo é o próprio Deus, meu irmão. Ele fala. Aquele que me viu a minha face, viu a face do Pai. E depois o Felipe batiza o eunuco para cair por terra também. Um pouquinho de água no deserto. Em Atos Apóstolos 8, 36, 38. E os mandamentos foi confiado aos apóstolos. E até o segundo livro de Pedro, os caras falam que não é inspirado. Então, adulterando a Bíblia, as pessoas estão dando ouvido para isso. Olha só que interessante. Segundo Pedro 3. Por quê? Você vai conhecer a verdade na tradição, meu irmão. A tradição mostra a igreja, a tradição mostra Cristo, a tradição mostra os sucessores, que são os apóstolos, e etc. Você quer entender a igreja, você tem que buscar a tradição. Se os sacerdotes se corromperam, se o Papa é um anticristo, isso não cabe a nós, meu irmão. A Bíblia que tem que nos mostrar. E os caras ficam dando ouvido para esse tipo de evangelho. Segundo Pedro 3, olha só. É a palavra, vos lembrais as predições dos santos profetas, bem como os mandamentos de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Mateus 22, amar Deus sobre Deus é amar o próximo como a ti mesmo. Foi ensinado oralmente, no coração, não mais em tábua, etc. Em Apocalipse 14, lá vem esse barulho de novo. 12. Eis o mandamento eis o mandamento para apelar para os pacientes dos santos, os fiéis, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Ó. Foi ensinar, quem ensinou foi os apóstolos. Porque Cristo enviou os apóstolos, João 20, 21. A quem você perdoar, será perdoado. Quem você reter, será retido. Foi confiado aos apóstolos. Seja louvado, Senhor. Daqui a pouco eu vou fazer outra parte desse vídeo. Glória a Deus, aleluia.